Glória a Deus. Supõe para mim Tiago 1, 6, 7, 8. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Volta no 6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Muitos crentes pedem oração para algum problema, a gente ora, você acaba de orar, amém, amém, né, pastor? A maior parte assim, né? Você vê que não pediu oração, mas não tem uma fé. Hoje aconteceu um negócio interessante comigo. Estava atendendo um cliente, e ele começou, eu vi que eu falava com ele ficava meio assim, prestando atenção no que eu estava falando. Depois ele contou para mim que já faz uns par de anos que ele tem um zumbido no ouvido direito, já gastou dinheiro de um carro em médico para lá, para cá, é um cara de uns 58 anos, por aí 59, e cada dia que passa ele sente que ele está ficando surdo do ouvido direito, e aquele zumbido, parece uma cachoeira, ele falou, tanto que ele atende o celular só do lado do esquerdo, porque o direito está difícil de ele atender, e ele não é evangélico, nada. E acabei de atender ele ali, começou aquela, ora para ele, mas não tem muita intimidade, a gente fica meio assim, né? Fala, mas ô fulano, posso orar por você? Falei, ixi, eu estava esperando você me falar isso. Ele falou, eu estava esperando você me falar isso. Falei, quero, nossa, agradeço, você ora para mim sim, tal. Falei, nossa, os crentes não fazem isso. E um povo que não tem, Aí ungi minha mão lá, eu tenho um óleo lá no meu escritório, né? Pus a mão no ouvido dele, expulsei, tal, orei lá. Ele, depois que eu terminei de orar, ele pegou meu óleo, lambecou o ouvido dele assim, e falou comigo, em nome de Jesus eu recebo essa cura, tal, né? E eu falei, não, você vai dar testemunho disso aí, né? Você vê, ó, uma pessoa que não é, como diz o crente que é temente a Deus, se você vê a fé, a vontade que ele estava de receber essa oração, e eu creio que ele recebeu a cura em nome de Jesus, e eu vou trazer ele um dia aqui para ele dar testemunho disso. Mas interessante, o jeito que ele me pediu, eu estava esperando a vontade, aquela de receber mesmo, né? E os crentes, irmão, não estou falando, ora para mim, você acaba de orar, amém, sai da porta para fora, até esqueceu, né? Então, irmãos, porém, peçam com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, irmãos, se tiver com pouca fé, nem peça para orar. Não peça não. Vai se firmar na fé primeiro, porque quem vai orar por você vai gastar saliva à toa, irmão. Então, ó, peça com fé, irmãos. Tenha fé, porque senão, irmãos, você só vai tomar tempo daquele que você pedir para oração. Tenha mais fé, seja que nem o povo que ainda que não conhece direito, eles têm mais fé que muitos crentes. Então, tenha mais fé, irmão, para você receber aquilo que Deus tem, porque Deus tem o melhor para nós. Muitas vezes nós não recebemos, porque a nossa fé, por tanto vir na igreja, vai se acostumando. Não deixe acontecer isso na tua vida, não. E tem algumas coisas que nós temos que fazer pela fé, né? Então vamos dar um exemplo. Apocalipse 3:20, o que diz em Apocalipse 3:20? Quem sabe? É um versículo todo.
Então, todo crente deve decorar. Vi que tem uns aqui que decorou. Eis que estou à porta e bato. Então, uma das coisas que você tem que entender é que o máximo que Deus pode fazer é chegar na porta e fazer assim, ó, bater. E existe portais de toda espécie no mundo espiritual. Então, olha bem, em Deuteronômio 1, 43 a 45, vamos ver o que diz lá. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí, os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelha, bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom, e os derrotaram na cidade de Ormá. Então aqui está contando uma situação que eles perderam uma batalha, porque eles desobedeceram, eles não deram ouvido, eles não quiseram saber de Deus. Então, antes de você, querido, for fazer qualquer coisa, você tem que buscar a Deus. Todo mundo sabe aqui, ó, por exemplo, preciso ir lá na Santa Casa, correndo, aconteceu um acidente. Eu não vou? Acho que eu vou. Mas antes de ir lá, eu vou orar. Entende? Vou lá, eu vou orar. Depois, o médico. A gente tem que buscar Deus em primeiro lugar. A Mônica acabou de contar um caso lá que estava impossível. Aí o que ela fez? Ela foi lá e guerreou. Aprendeu com alguém, né? Foi lá, fez do jeito que aprendeu, tal, e resolveu o problema na oração. Né? Então, o que estava impedindo o trabalho dela, ela resolveu repreendendo, orando. Né? João 9,31 diz assim, ó, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Então, primeira coisa, você precisa saber qual a vontade de Deus para o ministério, qual a vontade de Deus para o seu trabalho, qual a vontade de Deus para o seu casamento, e você vai fazendo a vontade dEle. Aí, querido, vai acontecer isso com você também. Você vai pensar um negócio, desejar um negócio, e Deus vai falar no teu coração, é teu, filho. Quem obedece a Deus, Deus ouve e responde. Ó, então digam comigo, desobediência é porta trancada. Tá? Segunda coisa, falta de amor ao próximo. Isaías 58, 9 e 10. Então, falta de amor, diga comigo, falta de amor bloqueia a oração. Diga comigo, bloqueia as minhas bênçãos. Preste bem atenção, quando você vai orar, né, para Deus, e você tiver qualquer probleminha com pessoas, Deus não atende. E tem mais uma coisa, se você morrer com problema com uma pessoa, o próprio Deus fala assim, vosso Pai Celestial jamais vos perdoará. Então não é o pastor aqui que está com coisa, se tiver problema com pessoa, tuas orações estão bloqueadas. Você precisa abrir a porta. Então quando eu libero perdão, como é que eu libero perdão? Eu começo orando, abençoando a pessoa diante de Deus. Começo a fazer coisas para abençoar aquela pessoa. Quando eu estou abençoando alguém, antes, deixa eu falar uma coisa bem simples para você. Se eu quiser lambuzar a cara do Bacos, de barro, de cocô, qualquer coisa,
Antes de eu lambuzar a cara dele, eu vou ter que sujar as minhas mãos. Então você não faz nada para o outro sem você primeiro receber. Tudo que você faz para o outro, primeiro passa por você. Então, quando eu estou abençoando o meu inimigo, para mim abençoar ele, a bênção vai fluir de mim. Eu vou me encharcar de bênção. Quando eu decido amar o meu inimigo, o amor vai passar por mim. E diga comigo, o amor não é melindrar, fala aí. É fazer de tudo que a pessoa tenha um futuro glorioso. Então, olha bem, a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Querido, quando fala que deu o seu filho, quem tem filho aí? Quem tem filho aí? Se eu tirar um canivete na minha bolsa agora aqui, você corta uma orelha e um dedo dele para mim? Você não me ama? Deus deu Jesus por inteiro, né? Para sofrer naquela cruz. Foi todinho estraçalhado, tudinho lá. Morreu por você. Agora, para mim, você não, e deu o filho dele, o ser mais glorioso do universo. Agora, você não vai dar desse birrento aí, cagão, nem um pedacinho por mim? Então, olha bem, quando Deus está mandando nós amar um ao outro, nós temos que ver, o padrão é Jesus. Então, olha bem, os caras ficaram 3 dias chicoteando Jesus, acusando Jesus, humilhando Jesus, difamando Jesus, tirando sarro de Jesus, cuspindo em Jesus, dilacerando ele com chicote, com chicote com cravos de osso, assim, para arrancando pedaço dele. E ali estava o Filho de Deus, encarnado. Olha bem, na hora que Jesus está lá naquela situação, né? A oração dele, o Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, olha bem, quando você pega o padrão, você tem que entender que por mais que você obedeça a Deus, Deus vai ter misericórdia, porque você está tentando obedecer. Mas mesmo você tentando, você não vai chegar nesse nível. Então, quando Deus manda você amar, querido, Ele está mandando você fazer um bem para você mesmo. Ele está, querido, fazendo com que você não deixe com que o mal que te fizeram possa gerar, né? Ira, contenda, mágoa, ressentimento, coisas ruins na tua vida, que é bem pior do que cocô, tá? Bem pior. Então, e outra coisa, pastor, aonde eu vou buscar força nisso? Pregação da Raquel, domingo. Vai acabar, querido, nosso tempo na terra vai acabar. E nós estamos aqui, você saiu da tua casa, eu saí da minha casa, o propósito que nós estamos aqui, querido, é lá. É lá. O meu sonho é vocês ficar na expectativa da morte, falando, não vejo a hora que chega o dia de eu morrer. Esse é meu sonho. E você vai ter cuidado de não se matar, porque você vai dar conta dessa vida para Deus, mas você fala assim, Deus, até quando eu vou ter que aguentar? O apóstolo Paulo chegou nesse nível, o apóstolo Paulo chegou, foi orar para Deus, estava ensinando os irmãos, falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não sei mais o que eu quero. Por um lado, eu preciso estar com vocês, porque eu quero edificar a vida de vocês. Por outro, eu quero estar com Ele, que é bem melhor. E para mim agora minha vida é a seguinte, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então é mais ou menos isso. Nós temos que pegar essa palavra de Paulo, falou, isso tem que ser uma realidade na minha vida, pronto e acabou. E eu estou caminhando para isso. Diga comigo assim, eu quero caminhar para isso. Amém, amado? Glória a Deus, né? Então, olha bem, a falta de amor impede as orações, ó. Isaías 58, 9 e 10, né? Ó, quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei.
pedirão a minha ajuda, eu darei. Estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças, xingamentos, se derem de comer aos famintos, socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Preste bem atenção, aqui está mostrando também como é que age o amor de Deus. Então vamos dar um exemplo. Alguém foi lá e falou com a irmã aqui, para levar a Rosângela na casa, né? A pessoa foi lá, e vocês viram que ela não tinha emprego, que ela não tinha onde comer. Você viu que Deus arrumou tudo para ela? Então, uma das coisas que você tem que entender, que nós vivemos nesse mundo, o bem que Deus te dá, isso é um dos segredos meu. Eu falo para Deus, Deus, eu quero ter bastante, porque se eu tiver bastante, primeira coisa, eu não vou precisar dos outros. Eu não vou precisar, né? Se eu não precisar de você, eu já vou te ajudar bastante. Então, primeira coisa, eu peço para mim não prejudicar os outros. Eu tenho que ter para mim não prejudicar os outros. Porque Jesus mesmo falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Entende? Aquele que recebe deve ficar grato, tudo, mas ele não pode gostar disso. Entende? Diga comigo, quem recebe, precisa receber, mas não pode gostar. Então, eu preciso ganhar, ter, para mim, poder ter semente para plantar. Então, é melhor dar do que receber. Toda vez que você está precisando receber alguma coisa, alguém está fazendo um sacrifício, e às vezes a pessoa nem pode direito, e aquela pessoa está sendo abençoada, tem que dar mesmo. Então, numa escola de pastor, né, que eu estava fazendo um curso lá de aconselhamento, então eles ensinaram isso. Primeira coisa, quando você vai socorrer uma pessoa, a coisa mais importante que tem é você salvar a vida dela. E salvar a vida dela, né, salvar a vida física dela, salvar a vida dela, ela precisa de roupa, ela precisa de saúde, ela precisa de uma casa para morar, de proteção, ela precisa de higiene. Então, se a gente está com um companheiro, e aquele companheiro, ele está em necessidade, ele deve falar com a gente tem que socorrer ele nisso. Só que nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque daí você vai ter que lidar com aquela pessoa para ela aprender a pegar a bênção de Deus para a vida dela, e muitos são forgados. Aí quer viver nas custas da igreja, quer viver no coisa. Então é assim, né? Você tem que saber lidar com isso. Mas o coração seu fala assim, eu brinco com a turma, falo, se você frequentar a igreja certinho, for humilde, contar para nós a coisa, nós não vamos deixar você ficar com fome. Você deixa alguém perto de você com fome, filho? Não, pode ser a pessoa mais pobre do mundo, se estiver perto de alguém que tem amor, não passa fome. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para te dar uma compra, para te dar um dinheiro, para te dar o dinheiro, mas fica perto dele para você ver. Um dia o irmãozinho Crésio, né, quando eu estava naquela situação terrível, eu não podia pagar uma comida no restaurante para mim, então eu comia na casa dos outros. E um dia eu falei para o Crésio, Crésio, mas é perigoso a gente até passar fome, porque eu estou vendo isso, porque eu nunca tive coragem de comprar fiado. Ele falou assim, Trovati, olha para mim. Ele falou, irmão Trovati, ele só chama eu de irmão Trovati, olha para mim. Eu falei, o que foi? Você fica tranquilo, porque se você estiver comigo, e se eu tiver um prato de comida, eu não dou o prato de comida para você, mas eu dou metade. Come nós dois. Então, quer dizer,
É mais ou menos isso. A gente tem que amar de verdade. Então a Bíblia mostra bem claro, né? Se a gente tiver, né? O outro não tem. Agora, aqui está mandando dar regalia, né? Tem gente, querido, que você vai dar para ele um negócio, ele fala, mas eu não quero isso. Ué, poxa, você está dando com carinho, né? Quantas vezes eu fui dar coisa para André e ele não quis. Porque ele queria comer coisa mais gostosa. Eu estava dando coisa que eu como, mas ele não quis, Raquel. Então existe muita malandragem. Então, mas se você frequenta uma igreja, você não é um malandro. Se você está todo dia aqui, se você está recebendo ajuda de um companheiro que te conhece, né, você não é malandro. 1 João, tá, filho? Não é João, é 1 João 3, 22, 23. Agora aqui é bem pesadinho, deve ser, né? Quer ver, ó? Recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Obedecemos os seus e fazemos o que? Por que você recebe? Agora preste bem atenção. Vocês lembram que eu falei que tem que ter o entendimento para poder obedecer, porque você pode estar achando que está obedecendo e você não mudar o teu pensamento, você está desobedecendo e a tua vida pode estar travada por causa disso. Então quando o pastor quer quebrar você no meio, para você mudar o teu modo de pensar, o que o pastor está querendo é que você tenha uma oração eficaz, uma vida com Deus eficaz, que você tenha vida em abundância. Não é nada pessoal. Se você achar que é pessoal, querido, que é de irmão, entende? Que a gente depois escuta falando assim, pastor, contar tua vida por mim, você pegou para mim, estava direcionado para mim. Não é só você que está achando isso não, tá? Tem vários que falam isso. Tem nada a ver, querido, eu quero que você seja abençoado. Ó, 23, Cia. E o que ele manda é isto, que creamos no seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo mandou fazer. Então, ó, mágoa, ressentimento, falta de perdão, né? Travulação e falta de amor. Agora, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, que a porta da prosperidade, depois que você faz tudo isso, ela está aberta, porque se você for justo. Deus não faz nada injusto. Tanto é que assim, ó, não era justo, né, o homem não ir para o inferno. Como é que Deus fez justiça? Mandou Jesus, ocupou o nosso lugar, fizemos justiça com Jesus. Agora, quem ama Jesus, se apega com Jesus, se torna a justiça de Deus na terra. Porque agora justo era mas como Jesus sofreu injustiça, Deus se satisfez. A Bíblia fala que nós somos, que Jesus é a apropriação pelos nossos pecados. Sabe o que é apropriação? Vou te explicar. Apropriado. É a única coisa que foi apropriado para nós ser salvos foi o sacrifício de Jesus, não tem outro. Tá? Então, olha bem, tem que crer em Jesus Cristo, aqui como está falando assim, ó, e tem que amar como ele amou, fazer o que ele fez. Miqueias 3, 1 a 4. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça, e no entanto, odeiam o bem, amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos, estão fazendo isso com nós brasileiros, né? E cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozida. 4. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá suas orações. Então, injustiça
Por exemplo, é justo você pagar de 35% a 45% de imposto do seu salário? Você acha justo, irmão? Sabia que você paga? Toda mercadoria que você compra, a média do imposto dela é 40%. Vocês vão lá no mercado, põem tudo aquilo lá. E vai mais ainda, porque cada vez que circula tem que pagar mais imposto. Né? Agora a gente comprava da Shopee, né? Não tinha muito imposto, agora taxado também. Quando nós vai lá no Paraguai, então eu gosto de pagar um imposto, né? Sabe quanto que é? Eu não sei hoje quanto está, né? 50%. Se paga 100, tem que pagar 50 na alfândega. E você sabe por que paga 50% lá? Porque tudo no Brasil, e pondo 50% vai ficar mais barato que no Brasil, quer dizer que no Brasil é muito mais caro ainda. Agora, o governo fazendo isso, né? Gente, vocês acham que eles não vão dar conta para Deus do que estão fazendo com nós? Né? Você acha também que quando você está em grupinho, o teu patrão lá no seu serviço, você também não vai dar conta para Deus? Outra coisa, a justiça não é a que você entende. Entende? Eu sempre falo para a turma, eu prefiro perder. Entende? Do que depois ter que prestar conta para Deus. Se eu perder, Deus vai fazer justiça para mim. Pegaram? Se eu perder, Deus vai fazer justiça. Agora, se eu querer levar vantagem, Deus vai fazer justiça. E o dia do Senhor, querido, ele vai ser a Bíblia fala que vai ser um dia terrível. Por quê? Porque nós vamos dar conta de tudo que nós fizemos. Seja salvo ou não, vai comparecer diante de Deus para prestar conta. A salvação, ela vem por meio de Jesus, mas as obras de cada um vai julgar. Deus é um Deus de justiça. Ele vai fazer justiça com a tua vida e com a minha. E não adianta você sondar que é por causa do teu jeito, não. Eu já pensei assim, já fiz tanta coisa errada achando que o jeito que eu estava pensando estava certo. E é engraçado quando a gente está fazendo certo, aí que ninguém te entende mesmo. A turma começa a achar que você está... Vai ler Bíblia. Eu li bastante. Estou gostando de ouvir os comentários da Raquel ainda, né? Porque são maneiras que a gente vai recapitulando tudo. Isaías, eu não vou ler não, mas Isaías 1, né, 15, 17 fala sobre injustiça. Salmos 34, 17, como é um versículo só, vou ler. Salmos 34, 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Honestas. Eu sempre falo para a turma, Deus é honesto, Deus é íntegro, Deus é justo, então faça isso, seja honesto, seja íntegro, seja justo. E se você estiver se sentindo injustiçado, que ele começa a buscar a Deus e coloca na mão dele, né? E ele fala assim, minha é a vingança, nós é amar. Vai amando. Então, olha bem, a Bíblia, ela nunca fala que o bonzinho vai prosperar, mas não ser bonzinho fecha a porta. Diga comigo, a Bíblia nunca diz que o bonzinho vai prosperar. Fala assim, mas ser bonzinho abre porta. Entende? Só que é engraçado que a Bíblia fala, né, que o justo prospera. Olha que incrível. A prosperidade é para o justo. Só que se esse justo for ruim, né, ele vai estar com a porta fechada também. Mas você pode fazer tudo certo. Se você não for justo, você tem que ser justo, querido. Você tem que ser justo ao ponto de estar sendo injustiçado. Não por burrice, por cautela. Sabendo que se você estiver sofrendo injustiça, Deus vai fazer justiça. Mas se você quiser fazer justiça, entende? E quer
ganhar com isso, você vai se ferrar. E Deus não vai te abençoar também. Ó, desentendimento conjugal. Então, a Rose agora vai entender porque que eu amo ela, né? Desentendimento conjugal. Se tiver desentendimento conjugal, olha aí para o teu marido e fala, está bloqueado. Você não quer desbloquear a tua vida? Tem um cara na televisão que ele fala, vamos desbloquear, acho que é isso mesmo, desbloquear, né? Então, querido, aqui é a chave, você não precisa, conserte isso na tua vida, depois você vai atrás de outras coisas, tem que pôr os princípios de Deus. Então, olha bem, o que diz lá, ó? 1 Pedro 3,7, e depois está em Mateus 10, 18, 19, ó. Também você, marido, na vida em comum com sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, é uma só carne, né? Junto com você. Ô Rosa, aqui você vai na minha tanga, né? Estou desmerecendo não, Rosa, mas tem que ajudar eu, hein? Ó, eu vou conversar com Deus a respeito disso, ó. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dada por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então, querido, sabe aquele dia que a esposa dorme, né? Ou você dorme coisa com a esposa, travou o céu. O diabo está na jogada. Não tem vida com Deus, querido, quem tem problema com a esposa. Ó, esposa você tem que tratar assim, né? Eu vou falar de homem, né? A mulher tem que pensar, né? Tem que pôr a mulher aqui para ensinar isso aí para os homens. Depois Raquel eu ensino vocês. Ó, o cara olha para a mulher, né? Quando ele casou, a mulher era uma potranca. Agora já chama de vaca, né? A mulher, querido, era um brotinho. Agora é véia, né? Entendeu? Por outro lado, né? A mulher também, né? Agora o marido é um sapão, né? Boi, né? O boizão. Então toma cuidado com isso, né? E tem uma coisa também que a mulher e o marido tem que estar bem claro. Vou dar um exemplo bem simples. Por que nós devemos fazer planejamento financeiro junto com a esposa? Então, se você quer prosperar financeiramente, você tem que chamar a tua esposa, vocês têm que colocar as entradas de vocês, colocar a saída e vamos conversar. E sempre, querido, quando um dos lados fala assim, vamos economizar nisso, o outro pode não concordar, mas abre mão, concorda. Entende? Concorde em não gastar. Concorde em economia, concorde com aquilo que é o certo, mesmo que você não queira. A mulher também, mas eu não abro mão. Abre mão. Abre mão. Agora se vocês se unir junto, concordar para fazer o contrário do que o pastor está ensinando, vocês vão se ferrar junto, né? Então, sejam felizes, né? Mas se junte junto, né? Estejam juntos, não é só junto para ajoelhar ali, vamos orar junto. Isso é bom também fazer, é um ótimo exercício. Mas o que adianta orar junto, sendo que depois não concordam um com o outro? Então, a força espiritual de um casal, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação, chama-se concordância. Concordância significa unidade.
A unidade, ela tem que ser nos propósitos, nas intenções. Vamos reformar a casa? Primeira coisa, vamos, concordou. Vamos ver o que nós pode gastar, se nós já pode fazer. Vamos, vai junto. Né? A minha esposa fala, o Trovati faz do jeito que ele quer, o que ele quer. Mentira. Porque é que ela vai concordando com tudo, né? Então daí eu fico com essa liberdade. Mas eu não faço nada, se a minha esposa falar, não vamos fazer isso, né? De vez em quando ela fala, para quê, querido? Aí eu explico para ela lá, né? Mas sempre temos que estar junto, esteja na desgraça, junto, porque quando você fez aquele juramento lá quando casou, olha bem, você fez na igreja, você chamou o padre ou o pastor para fazer o casamento, já chamou uma autoridade espiritual. Depois você ainda arrumou um monte de testemunha que nem precisava, porque Deus foi testemunha. Os anjos foram testemunha. Mas você arrumou um monte de testemunha ainda para assistir o teu casamento e ver você fazendo a caca. E se você não cumprir aquele mandamento, nos olhos de Deus você cometeu todos esses pecados que eu falei, que você cometeu injustiça, você cometeu desobediência, você cometeu todos os pecados. Então, se um casal, querido, começa a ter problema, é que às vezes não é os dois, né, que tenha, mas aquele que é o culpado está com a vida travada, amarrada e amordaçada. E o que diz a respeito do casal, está ferrado. Então, a Bíblia, ela fala bem claro, quando 2 ou 3 concordarem. Na realidade, esses dias eu estava ouvindo falando que a palavra não era nem bem essa. Falou assim, andarem junto, no mesmo propósito. A palavra original, ela diz isso. Andar junto, no mesmo propósito, isso será feito para vocês. E outra coisa, quando Jesus falou assim, tudo que pedirem em meu nome, crendo recebereis. Diz que no original é o seguinte, que tudo que pedir no meu nome, crendo, eu criarei. É aonde veio, Rose, aquele ditado, né? Foi tirado dessa frase, aquele ditado. Porque na tradução do grego, né, para o português, para o inglês, perde muita riqueza da palavra. A explicação exata da palavra perde muito. Então é onde vem aquele ditado que a Rose sempre fala, que nós aprendemos com o irmão Eli. Se eu pedir, né, e estiver dentro dessas regras que eu estou ensinando vocês aqui, e não existir aquilo, Deus cria só para te atender. Então Deus traz à existência aquilo que não se vê só por causa de você. Mas você precisa compreender que precisa destravar. E quando eu comecei essa pregação, eu não ia ensinar vocês a destravar nada sem explicar para vocês que o porquê tem que mudar, porque vocês estão aprendendo isso há muito tempo e estão com o porquê errado, e se esse porquê não se converter, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E esse porquê, querido, ele não muda porque você quer. Ele muda quando você se entrega, quando você obedece. Tudo que eu ensino para vocês, tudo, que é o segredo que eu tenho a vitória, eu só tive entendimento depois que eu obedeci sem entender. É depois que você está fazendo que vem o porquê, ô Dori. Então, por isso que o segredo é obedecer. O pastor manda fazer uma coisa, não tenta entender, obedece. Porque o entendimento verdadeiro só vem depois que você pratica, depois que você recebeu. Aí você vai falar assim, daí nem precisava mais vir o entendimento. É o que Jesus falou. Mais bem-aventurado é aquele que creu e não viu. Né? Eu não fiz nada entendendo. Deus mandou amar, não entendi. Deus mandou, vou amar. Como é que ama? Lembra que eu perguntava para Paulo, como é que ama? Augusto falava assim,
ora por ele. Tudo que você deseja para você, deseja para ele, dobrado para ele. Ama. E eu só fiz isso, mas eu não entendia nada. Se eu fosse entender, eu estaria até hoje querendo entender por que eu tinha que amar uma pessoa que eu queria matar. E não é só isso. Para mim, ter finança, eu fiz tudo sem entender. Fiz muito ato profético. Fiz muita besteira também. Algumas coisas eu até errei, mas eu fiz. Você pensa que você vai acertar em tudo? Não, pastor, eu vou fazer tudo que Deus mandar e você vai acertar em tudo? Não, você vai fazer alguma caca, mas acho que até aquilo Deus conta. Ele está falando assim, meu filho está doido para me obedecer. Obedece. E olha bem, hoje eu te dei alguma coisa. Obedece a Deus, sendo justo aos olhos de Deus. O máximo que você puder. Meu patrão é injusto comigo. Meu patrão não me paga. Coloca isso na mão de Deus. Ame e faça a sua parte. Meu pastor não me visita. Coloca isso diante de Deus e faz a tua parte. Para ter uma igreja abençoada, você sabia que o maior segredo é a igreja orar primeiro para o pastor? Eu lembro que teve uma época que nós orávamos muito para o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei chegava ali e me Trovati, aonde eu vou, Deus me usa. E o Espírito Santo fala para mim que não é nada do que eu faço, é porque a igreja está orando por mim. Então, se Deus não usa mais o pastor, né? É falta de oração da igreja por ele. Aí você fala assim, mas eu vou. Fala assim, então, você está querendo entender as coisas para fazer, faça. Faça, eu fiz isso. Faça, agora é a tua vez. Obedeça. Eu falo para vocês, não falta no culto. Acabei de falar agora para a coisa assim, quando vocês não vêm, eu fico tão triste. Ela falou, não vou poder vir semana que vem, pastor. Eu falei assim, avisando me alivia. Então, por que você tem que avisar? Pastor, não vou poder ir no culto, tá? Porque o pastor, se você quiser, eu falo irmão por irmão que está faltando hoje aqui. E eles não estão nem aí com o que eu sinto. Né? Aí se eles pegassem, tivessem ligado para mim, hoje eu não vou, tá pastor? Pastor, me perdoa, hoje eu não vou, pastor, hoje eu... aliviava, né? Mas a gente sente. Né? Fala assim, poxa vida, eu vim aqui, o irmão não liga para a minha vida de oração, minha dedicação, para a minha consagração, né? Quanta coisa eu tenho vontade de pecar e não peco por causa de vocês, né? Um pouco por causa da Rose, mas mais por causa de vocês, né? E o irmão não vem no culto. Outro dia um irmão falou assim para mim, fazer uma visita. Eu falei assim, olha, eu não tenho tempo para ir visitar na casa. Mas eu falei, mas Trovati, você conversa, explica tanta coisa para mim. Né? O Zé Augusto, eu falei para Zé Augusto, por que tem culto? Porque o que eu estou ensinando para você, que eu ensino no culto. Foi o duro que tem gente que vai no culto e não escuta o que eu estou falando, porque não estão vivendo. Eu falei, você é a mesma coisa, se você quiser aprender de mim, vai nos cultos eu vou estar ensinando. Agora não vem no culto, Raquel, e quer uma visita lá na casa dele. Né? É lógico que eu posso fazer uma visita, mas poxa, né? O certo é fazer visita para quem vem no culto, né? Certo, né? Então, o que acontece? Vem, querido, pega firme. Não tem, querido, como ter uma vida abençoada se não frequentar uma igreja. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. E nós inventamos um ditado a respeito desse versículo. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Depois a Bíblia fala bem claro, fala assim, não se deixe enganar. Vamos responder para ver? O que eu gosto de meditar na palavra é isso. Eu gosto de falar uma coisa para pegar, tá? Para pegar. Eu vou falar para você por que você tem que vir na igreja, tá? Fala assim comigo. Não me deixo
enganar. Aí fala assim, ó, de Deus não se zomba. Então, se eu agora não obedecer o resto do versículo, eu estou zombando de... E o cara está falando para não zombar. De Deus, ó, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Ó, a gente tem que meditar, porque um versículo pode mudar a nossa natureza inteira. Ó, não se deixe enganar, porque se você não levar a sério isso, você está enganado. De Deus não se zomba. Né? Como é que termina, Raquel? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele fará. Agora pega esse. As más companhias corrompem os bons costumes. Lembra que a irmã falou assim, tem umas pessoas se afastando. Tem uma pessoa se afastando, né? Quanto mais firme ela for ficando com Deus, quanto mais firme você for ficando com Deus, Juba, pessoas vão se... Né? Aí a pessoa fala assim, quando eu me converti, falei, meus amigos me abandonou tudo só porque eu me converti. Eles não gostavam mais de mim, né? Eu falei assim, lógico, Deus está te tirando. E Deus vai te colocar você em outra família. Né? Então, olha bem, quando você pega e não vem na igreja, e vai uma festinha, e vai na casa de um amigo, fica com uma conversinha com quem não tem nada a ver com Deus, você está zombando de Deus. Porque andar com boas companhias é estar fazendo coisa que você vai colher. Por isso que diz assim, ó, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Então, outra coisa, quando eu penso em algo do mundo, eu estou andando com quem? Com o mundo. Quando eu penso em algo de Deus, eu estou andando com quem? Com Deus. Olha bem, se tiver alguém fisicamente aqui, e eu não ter consciência que ele está aqui, eu estou andando com ele? Não. Então eu tenho que pensar. Aí a Bíblia fala assim, olha como é que a gente vai meditando, vai construindo, né, o raciocínio de natureza em nós. Olha bem, tende todos vós o mesmo pensamento, um só pensamento, igual de quem? Igual de Jesus. Todos nós temos que ter um mesmo modo de pensar, né? Em Jesus. Então, quando nós pegamos e vamos falar assim, vamos andar junto, você tem que saber andar junto, não é só vir na igreja. Tem que começar a querer aprender as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, querer as mesmas coisas, que daí você vai estar andando com essas pessoas. Então, se eu pensar diferente, quer dizer que eu estou fora. Você já teve sensação de pessoas que andam com você, que trabalham com você, que estão junto de você, mas não está com você? Então, nós não pode. Então, quando eu estou mais com meu amigo lá de fora do que com a minha igreja, de Deus não se zomba. Você está com companhia. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Estar mais com Deus. Obedecer a Deus é fazer o que Deus manda. O que a Bíblia fala? Não deixando de congregar, como é costume de muitos. Tende todos vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Quando Deus tem um plano para a tua casa, diga comigo, quando Deus tem um plano para a minha casa,
Fala assim: esse plano se torna a vontade de Deus. Fala: logo, se eu pensar, se eu sentir, se eu fazer, eu estou em Deus. Fala aí. Fala: quando Deus tem um plano para a minha igreja, fala aí. Se eu estiver unido com o pastor, com meus irmãos, eu estou no plano de Deus. Do contrário, fala assim: eu estou bloqueado, eu estou fora. Vai tudo adiante aí. Não vou nem terminar isso aqui, né? Vocês já entenderam tudo. Amém? Então diga comigo assim: eu vou pegar firme. Vou ficar desbloqueado. Falei.